Boa tarde, estamos chegando, né? Estamos chegando nesta segunda-feira, iniciando o mês de julho, dessa triste era, golpe Bolsonaro, né? Eu digo triste porque, infelizmente, sim, os motivos, assim, para termos alegria, né? Tanto do ponto de vista pessoal, bem como, do nosso país, nós não temos motivo para ter alegria, né? O sorriso parece que é algo que a gente precisa lutar, no caso, né? Todos os dias, não é? É um momento muito ruim da nossa história recente, um momento triste, muito triste, assim, digamos assim. Tudo que nós tínhamos de avanço social está sendo derretido, não é? É uma desconstrução. Tudo que nós tínhamos de algum respeito internacional, nós estamos perdendo, não é? Sendo motivo de chacota perante o mundo, é um pouco isso que a gente vai debater hoje, né? Começar a primeira questão, né, é voltar então ao tema de Intercept Brasil, né? Os vazamentos, né, então das conversas, dos aplicativos, dos grupos, né, dos procuradores e nas conversas com o juiz Sérgio Moro mostram que, primeiro, os procuradores da Lava Jato eram um partido político, né? E aí essas matérias agora sendo replicadas também pela própria revista Veja, né, um dos principais panfletos anti-PT, né, desses últimos anos, não é? Replicadas em matérias da Folha de São Paulo, né, e como tinha sido do Reinaldo Azevedo, né, no programa da Band News, não é? Atestam que era um comitê eleitoral, né, e que se construiu uma farsa, né, em relação à condenação do presidente Lula, né? Vamos explicar isso por partes. A Folha, né, indica, em parceria com o Intercept Brasil, que o procurador Deltan Dallagnol, né, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, teria afirmado em grupo, né, que deveria fazer uma ação contra o Jacques Wagner agora ou nunca, a 3 dias do segundo turno das eleições presidenciais, não é? E foi lembrado por alguém, já fizeram e não acharam nada, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, na conversa. Veja bem, Jacques Wagner era senador eleito na Bahia, né? Já havia eleito o seu governador na Bahia, né? Em primeiro turno, o Rui Costa, né? Tinha feito um sucessor, né? Então o Jacques Wagner ele é governador eleito e reeleito da Bahia, fez o seu sucessor que se reelegeu, que é o Rui Costa. Se elegeu senador e era o coordenador da campanha do Haddad. Então fica escancarada que a ação contra o Jacques Wagner ela tinha um efeito na, na, na ideia do Deltan Dallagnol de produzir um efeito pirotécnico, né? A 3 dias do segundo turno, uma ação política escancarada, clara, né? Muito cristalina nesse sentido. Outra questão, né? E por mais que o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, tente vender uma ideia de normalidade, ele mesmo admite que os diálogos do Moro com os procuradores não são comuns, mas ele levantou a tese de que não há suspeição, né? Por quê? Porque as instituições trabalharam para tal, né? Trabalhar, e aí querem se salvaguardar perante o mundo na ideia de que está tudo funcionando, né? Então, a tese do Rodrigo Janot, em entrevista ao jornal Valor Econômico, é a tese de que é, se ele foi condenado em outras instâncias, a parcialidade já está, é, não está escancarada, né? O fato é que é o seguinte, né? Começa pelo juiz natural do caso não ser o Moro. Isso é a primeira premissa. A segunda premissa, e isso também está escancarado na matéria, nas matérias publicadas, né? Agora pela Folha de São Paulo também, né? É de que o Léo Pinheiro é, teve a sua delação forçada pelos procuradores para adulterar a sua versão, né? E que a sua versão de delação incriminando o presidente Lula fez com que ele tivesse uma redução de 70% da sua pena, 70, 80%, em torno disso, né? Foi uma redução drástica e, inclusive, ele saiu com boa parcela do dinheiro que supostamente teria ganho em participação em propinas da construtora OAS, né? Então, na verdade, envolver Lula foi um baita de um prêmio, né? E os próprios procuradores, nas suas conversas, indicavam isso.
E aí você querer minimizar, como faz o antagonista, né, que é talvez hoje é a revista Veja atual, né, um detrito sólido da maré baixa, como fala o Paulo Henrique Amorim no Conversa Fiada, né, se referindo à revista Veja, mas o antagonista é uma coisa bizonha, né, ele querendo é, um, é, é, considerar um erro de edição em que você cita um procurador com o nome de outro, né, e que foi devidamente corrigido na matéria do Intercept com uma adulteração, né? Não foi a integridade das matérias do Intercept são é uma seriedade muito grande, né, e revelam algo muito terrível, muito grave, né, no cenário político brasileiro recente, né, de um golpe de Estado. E um golpe de Estado que causou muito mal para o país, e é por isso que hoje eu estou fazendo uma fala um tanto mais deprimida e vocês não me viram sorrindo, né? E não estou numa condição para tal, né? É, só para, se vocês pegarem, na minha linha do tempo, eu publiquei aqui dados de indicadores econômicos. Se fala muito, né? A destruição do PT, que o PT destruiu a economia. O Lula governou de 2003, depois ele se reelegeu, então ele governou de 2003 a 2010. A Dilma se elegeu em 2010, governou de 2011 a 2014. Se reelegeu em 2014 e não conseguiu governar. Vou pegar o período de normalidade democrática, 2003 a 2010. O Brasil teve crescimento econômico contínuo todos os anos, à exceção de uma pequena queda no PIB em 2009, quando os efeitos da crise econômica da bolha imobiliária dos Estados Unidos se refletiu no mundo e o Brasil teve uma pequena queda no PIB. Porém, em 2010, o Brasil cresceu quase 7% do PIB bruto, né? Ou 7%, não me recordo exatamente os números com precisão. Obviamente, em 2014, nós tivemos um refluxo do boom das commodities e o crescimento do PIB foi pequeno. Os caras diziam, o PIBinho da Dilma, né? Ok. Acontece que o começo da Lava Jato em 2014, né? E depois a crise política toda deflagrada pelo Aécio não reconheceu o resultado da derrota que ele perdeu a eleição em 2014. O MBL começaram a ir às ruas, ou nas ruas e tal, a turma dos movimentos contra a corrupção com a camiseta da CBF, né? A instituição possivelmente o símbolo da corrupção nacional, né? O Eduardo Cunha liderando uma bancada fundamentalista e com as pautas bombas. O Sérgio Moro, enquanto juiz, operando no arrepio da lei, atropelando o Estado Democrático de Direito para tentar derrubar um governo. Esta aliança toda, mais Fiesp, mais PSDB, enfim, esta aliança toda fez com que o PIB brasileiro despencasse em 2015. Em 2016 se depõe a Dilma, mas o PIB continua despencando. Em 2017 teve um pequeno crescimento, em 2018 um pequeno crescimento. Que na verdade não é nada, com 6% de queda, quase 7% de queda em 2 anos, os crescimentos de 2017 e 2018 dos governos Temer, na verdade eles não são exatamente um crescimento. É porque você estava caindo, 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 né? Você não vai ter um terceiro, quarto ano de queda. Você tem uma pequena apaziguação dos números. Significa dizer que o quadriênio 2015, 2018, 2019, né? Nós tivemos aí uma queda de cerca de 4 pontos no PIB. Né? Foram 4 anos, um ponto a menos por ano no PIB. Uma desgraça. Esse é o efeito da Lava Jato. É o efeito prático da Lava Jato na economia brasileira. O boom das commodities tinha se esgotado, pode ser, digamos assim. O uso da contabilidade fiscal, que foi tratada como pedalada para caçar a Dilma, pode ter causado algum desarranjo, né, que fez com que em 2015 tivesse que se fazer um ajuste fiscal duro no governo Dilma? Pode ser, né? Mas se a crise política não tivesse acontecido, eu duvido que o PIB brasileiro, se a Dilma tivesse governado os 4 anos, eu duvido que o PIB brasileiro teria caído 4 pontos nesses 4 anos. A tendência é que nós tivéssemos tido um crescimento tímido, mas ia ter, né? E quando a gente fala de economia, né, derruba por terra todas as teses ortodoxas, né, de que tirar direito faz crescer. A reforma trabalhista não gerou emprego, né, pelo contrário, gerou subempregos e eles nem isso estão sendo contabilizados, nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados. A emenda constitucional 95, a PEC do teto de gastos, não gerou empregos, né, nós estamos estrangulando o orçamento público nos gastos sociais, né,
e isso que nós estamos no início dos 20 anos, né, da PEC do teto do congelamento de gastos, e o governo Bolsonaro também não recupera a economia. Ó, só hoje, duas notícias do Rio Grande do Sul. A Nestlé fechou as portas em Palmeira das Missões e a Deca fechou e demitiu 500 funcionários em São Leopoldo. Só hoje. Só hoje. Mas, para não bastasse isso, né? Não bastasse isso, nós temos o seguinte: nós temos mais desgraça, né? A nossa desgraça hoje é a nossa imagem internacional, péssima, né? O general Heleno, tão saltitante, tão moralista, o Flávio Dino está dizendo que ele quer ser tutor do país, né? Que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né? Deveria para começo de conversa, pedir demissão, né? O Moro deveria pedir demissão também, porque ele está sob suspeição. Como que você vai ter um ministro da Justiça que pode usar o seu poder de ministro daqui a pouco para começar a perseguir adversários, né? Intimidar adversários? Um sujeito como juiz, não foi juiz, foi um inquisidor, né? Muito diferente. Tá? A pessoa que não entendeu a gravidade disso não sabe o que é a figura de um juiz. Um juiz não ordena o processo legal, não comanda o processo legal, não dita a pauta do processo legal, né? Até porque ele é juiz. E como juiz, ele precisa ter uma distância entre da acusação e da defesa. Né? E ele não teve. Pelo contrário, ele era arrogante, ele deslegitimava a atividade da defesa do presidente Lula. Muito claro isso, muito escancarado. Tá? Mas o general Heleno, tão saltitante, né? Ontem também se vestiu de verde e amarelo CBF, e infelizmente, como eu digo, hoje eu não estou no meu melhor dia, né? Estou vendo as coisas com um ângulo um tanto depressivo, né, no cenário nacional, né? Você pensar que as pessoas se vestem de verde e amarelo, com a camiseta da CBF, para ir lá defender o arbítrio, para defender. Aliás, as mobilizações de rua elas encolheram um monte, né? Na verdade, foi gigante a queda. Né? Nas redes perderam cerca de 85% das menções positivas que já tiveram, né? Nas redes sociais, e nas ruas foi um fracasso medonho, porque assim, ó, sejamos razoáveis, né? Se falou em 4 quarteirões lá na Avenida Paulista, mas a real é a seguinte: essas imagens aéreas elas dão uma dimensão totalmente equivocada. O Diário do Centro do Mundo, que foi gravar lá no meio, ele mostra que na verdade é um grande vazio. Né? Tá espalhado, mas é vazio, porque cada movimento, tipo o MBL tem um caminhão de som, ou nas ruas tem outro caminhão de som, o Direita São Paulo tem outro caminhão de som, e aí o seguinte, dá uma ideia, e daí cada um fica no seu espaço, e às vezes se movimentando, e dá uma ideia de que tem um monte de gente, mas não tem, né? Eu não sou daqueles que algumas pessoas disseram que aqui em Chapecó tinha só uns 50, 60. Não tinha umas 500. Aqui em Chapecó até eu acho 500, 600. Eu acho até que foi um dos lugares que se mobilizou a gente. Mas quando você olha para a Americana, por exemplo, matéria lá do portal da Americana, na Grande Campinas, 4 pessoas. João Pessoa tem uma imagem aérea e os organizadores dizem que tinha 2.000 pessoas. Mas você não consegue vislumbrar 300 pessoas. Em João Pessoa, uma capital, uma cidade grande. Criciúma, umas 30 pessoas. Aí os caras vão dizer, estava chovendo. Porto Alegre, poucas pessoas. Mesmo em Copacabana, né, você tem uma faixa da praia que está ocupada. E pronto. Contudo, as pessoas que estão indo para a rua são as pessoas mais sectárias. Tão sectárias a ponto do Direita São Paulo chamar o MBL de petralha. Meus caros, olha a que ponto chegamos. Que ponto chegamos, o MBL sendo chamado de petralhas. Primeiro foram chamados de tondo do MBL, né, pelo juiz Sérgio Moro, né? E depois de petralhas, e quase brigaram lá, a polícia teve que intervir lá para não se tramarem no soco, lá na Avenida Paulista, ontem na micareta verde e amarelo CBF, né? Pois então, deixa eu só, antes de retomar aqui do general Heleno, a Neuza, oi César, oi, tu deprimente mesmo, tens razão, é um cenário um tanto assustador. Aqui o Olinto tá, eu não consigo abrir, Olinto, teu link aqui, não sei exatamente o que é, se puder até comentar debaixo aqui, se eu abrir aqui, eu vou interromper vou abrir para uma outra tela, eu vou acabar interrompendo a sequência aqui.
Mas boa tarde para ti também, professor Olinto. Estava falando do general Heleno. O general Heleno praticamente quis decretar prisão perpétua no Lula. Prisão perpétua não existe na legislação brasileira. Ah, que morra na cadeia, né? Alguma coisa assim que ele falou. Ele está se portando como tutor do país, assim, dizendo, olha só, a esquerda colonizada querendo criticar o Bolsonaro e tal. Mas sejamos razoáveis, general Heleno, sejamos razoáveis. Vamos parar de achar que, digamos assim, que vocês estão abafando. Vamos parar, por causa do acordo União Europeia e Mercosul. Eu vou retomar isso depois. Vou retomar isso, inclusive cabe ali na frente a gente observar o horizonte. Oi, deixa eu voltar, depois eu retomo aqui. A professora Neiva está dizendo que ela está em Manaus e, sem querer, tive que ver a manifestação de ontem. Não tinha meio quarteirão. Porque, claro, São Paulo vai dar 30 mil pessoas, mas São Paulo, a grande São Paulo, tem 20 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro pode dar 15, 20 mil pessoas, por exemplo, mas a grande Rio de Janeiro tem umas 8 milhões de pessoas, né? Manaus mesmo, se você não tem meio quarteirão, Manaus é uma cidade de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil habitantes, né? Nós estamos falando de muito pouca gente, né? Isso significa dizer que eles têm uma base social ainda, que ela é radicalizada e que vai permanecer, que manda fechar o STF, que fala que o MBL é petralha, que o Lula tem que morrer na cadeia, que não ao globalismo, sim ao Olavo de Carvalho, enfim, um monte de baboseira e besteira, mas que é o seguinte, essa base radicalizada permanecerá. Mas parte da classe média que foi antipetista não está mais comprando essa ideia, digamos assim, de tá ficando aquele nicho dos 14, 15% que o Bolsonaro tinha antes da facada do Adélio. Tá? Mas eu estava falando do general Heleno, né, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Meus caros, eu não sei quando que o sargento preso na Espanha começou a traficar, eu não sei. Mas viajar de avião, tá? Primeiro, no governo Dilma ele não viajava, isso foi desmentido pela própria aeronáutica. Ele começou a viajar no governo Temer. Mas viajar de avião não é o crime. Não sei se no governo Temer ele transportava drogas no avião presidencial. Não sei. Seria leviano de minha parte. O fato é que no governo Bolsonaro ele transportou drogas no avião presidencial. E não foi o governo Bolsonaro quem pegou ele, foi a polícia da Espanha. Tá? Então, essa narrativa bolsominion por aí não cola, meus caros. Ele foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Pense no vexame internacional, meus caros. E o Gabinete de Segurança Institucional é o responsável pelo avião presidencial. O Bolsonaro não estava naquele avião. Sim, mudaram a rota, inclusive, para ele não pousar em Sevilha, não fazer o intercâmbio em Sevilha. Ele parou em Lisboa, quando descobriram que pegaram o rapaz. E o general Leno disse que foi uma tremenda falta de sorte. Meus caros, o Gabinete de Segurança Institucional tem responsabilidade pelo avião presidencial. E se não fosse 39 quilos de cocaína, fosse 39 quilos de TNT, e o rapaz explodisse o avião? É uma coisa. Você não entende. As pessoas ainda que estão falando essa narrativa. Foi pego no governo Bolsonaro. Primeiro, foi pego na Espanha, pela polícia da Espanha, um vexame internacional, a comitiva presidencial, um sargento é preso com 39 quilos de cocaína. E até isso é esquisito, né? Porque geralmente a ideia de uma carga, né? Subentende-se 39 é um pouco estranho, né? Seria 40 quilos, né? Outra coisa, o professor Pedro Kizai, o deputado Pedro Kizai, colocou 39 quilos de farinha num vídeo que ele produziu aí. Dá um tamanho gigantesco, não cabe numa mala. Mesmo que coubesse numa mala, para você carregar 40 quilos, né, você tem que fazer alguma força. Então, como é que esse sujeito entrou num avião? Né? Isso me leva a crer que o debate moralista acerca das drogas, puxado por esse tipo de gente, também é um moralismo hipócrita de quem gosta de se esconder, né? Na hipocrisia e nas cacas que tem por esconder. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Na pista clandestina na fazenda do Blairo Maggi, avião com drogas, os 500 quilos de cocaína no helicóptero do Perella, com o piloto do Perella na fazenda do Perella e o helicóptero não era, e o pó não era de ninguém, né? Que me leva a crer que o tráfico de drogas no Brasil ele só acontece com a ajuda generosa de segmentos
que usam farda e que usam paletó. E quem sabe usam toga também, tá? Então, meus caros, essa história de fazer guerra às drogas, para mim, está com fachada de guerra aos pobres, né? Porque é o seguinte, o traficante de verdade não é o rapaz que vende 10 pedras lá no morro para poder comprar farinha e material escolar para a filha, às vezes. E aqui não estou defendendo o traficante, tá, meus caros? Não entendo dessa maneira. Pelo contrário, eu quero saber quem são os traficantes de verdade. E mais do que isso, o debate moralista acerca das drogas, né, não permite avançar na legislação como tem feito um monte de países no mundo. Uruguai, vários estados dos Estados Unidos, Holanda, tá? Porque se a gente for tratar a droga pelo sentido moralista, a droga que mais incomoda uma família é o álcool. Eu sei muito bem disso, tá? Eu sei muito bem o que é o álcool dentro de casa, tá? Pois bem, o Olimpo está dizendo, a direita se desmoraliza quando sai à rua defender traficantes, juízes, promotores, corruptos, milicianos e laranjas. Pois é, nossos poderes da República se corromperam, civis e militares. Na verdade é o seguinte, né, os nossos poderes eles atuaram para um golpe de Estado, Olimpo. Muito claro, está desenhado. O Moro, bem lembrado pelo Gessé de Souza, ele é o trombadinha da elite do atraso. Tá? Ele é um trombadinha, é um sujeito que fez uma carreira, mais da metade da carreira dele como juiz para perseguir e prender o Lula para virar ministro da Justiça porque tem uma promessa de um cargo no STF. O mesmo STF que os defensores dele ontem querem fechar. Tá? Coisa muito estranha, né? Pois bem, outra coisa que você lembra muito bem, quando você fala de milicianos e laranjas, a gente gostaria de saber como é que o sujeito que matou, um dos sujeitos envolvidos no escritório do crime, que matou a Marielle Franco, pessoas trabalharam no mandato do Flávio Bolsonaro. E o Queiroz, onde é que está esse rapaz? Aonde está o rapaz? Onde é que está o Queiroz? Que dificuldade é essa de encontrar? Por que é que o Moro queria ter o COAF sob as suas asas no Ministério da Justiça? Outra questão, como é que o rapaz, um dos que está envolvido no assassinato da Marielle, morava a 3 casas da casa do presidente, sendo um policial, né, um imóvel que vale no mínimo 2 milhões de reais e tinha 117 fuzis dentro de casa? Como que isso pode acontecer? Né? Em plena intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, o Linton está lembrando da CIA dos Estados Unidos, né, dos apoios, né, para esse pessoal aí. Outra questão, muito séria, as pessoas ainda não pararam para pensar que esse pacote anticrime do Sérgio Moro, que as pessoas saíram gritando na rua ontem, ele tem a exclusão de ilicitude. Quando um agente do Estado pode assassinar uma pessoa. Isso, para mim tem um nome. É legalizar a milícia. Esse é o nome. Exclusão de ilicitude quando um agente do Estado executa uma pessoa, para mim, é legalizar a milícia. Porque um policial bem treinado, ele sempre vai estar numa condição de vantagem. Os bandidos estão bem armados e tal. São hipóteses totalmente diferentes. Quando você vai enfrentar uma operação policial para enfrentar grupos de tráfico, você não vai fazer com 2 viaturas. Você faz com caveirão, você faz com estrutura muito mais avançada do que os traficantes. Tá? Na verdade, a exclusão de ilicitude, para mim, tem a cara da legalização da milícia. Tá? E por isso essa forçação de barra. Tá? E a milícia é tão criminosa quanto os traficantes. E eu diria, pode ser que nós tenhamos milicianos traficantes. Esse sargento do exército que estava numa aeronave tem a cara disso. Para mim tá muito desenhado isso, né? Mas não bastava isso, general Heleno, não bastava esta vergonha. Você estava do lado do vídeo da história do nióbio, que o Bolsonaro foi lá comprar uma bijuteria lá no Japão. É patético. É patético quando você toma pito do presidente da França. E não é porque é complexo de vira-lata. É porque as reflexões que eles fazem, eles são pessoas de direita. O Macron é liberal de direita. A Angela Merkel, que também deu um pito, ela é conservadora de direita. Mas é o seguinte, eles estão assustados com esse discurso que lembra o discurso do Mussolini, do Franco, do Hitler,
É um regresso histórico. É um regresso histórico. O Brasil se isolando perante o mundo em Genebra, querendo tirar a expressão gênero das decisões da ONU. Regresso histórico. Em cima, regresso anticientífico. Partindo para cima de nicho. Aliás, no vídeo do Niobe, o Bolsonaro fala isso. Fazendo um brinco para as meninas, que fique claro isso. Cara, esse é o presidente. O Haddad disse que é o presidente Polishop, né? E, com todo respeito a quem vende Polishop, Hermes, Avon e tal, mas é um presidente de marketing multinível. Aquela imagem que mostra o Lula no G20, no centro, do lado de todos os principais líderes, né? Não por nenhuma mania de grandiosidade, mas porque é o seguinte, as pessoas queriam tirar foto perto dele. E aquela que mostra o Temer lá no cantinho, o Bolsonaro lá no cantinho, ela é muito sintomática. Nós viramos para internacional, como é o Rodrigo Duterte na Filipinas, como é o Orbán na Hungria, e como seria o Trump dos Estados Unidos se o Trump não fosse presidente dos Estados Unidos. Se o Trump fosse presidente de um país de menor tamanho, por exemplo, não precisava ser, podia ser, se o Trump fosse o presidente da Argentina, não precisava ser uma economia minúscula, da Argentina, uma economia considerável, ele ia ser considerado um par internacional pelo seu discurso. Mas como é um grande player, né, que é os Estados Unidos, ele acaba tendo esse destaque. E mesmo aquilo que eles consideraram positivo, que é o acordo da União Europeia com o Mercosul, ele não pode ser visto com esses olhos, digamos assim, tão positivos assim. Primeiro, muitos governos têm tentado fazer esse acordo, então é um esforço coletivo da diplomacia brasileira de muito tempo, da diplomacia latino-americana, sul-americana, desculpa, né? Não brasileira, sul-americana com a diplomacia europeia. Contudo, há várias leituras nesse contexto de que a União Europeia aproveitou esse momento de fragilidade, fragilidades assim, da completa estupidez, inclusive por exemplo, do nosso ministro das Relações Exteriores, para impor condições que poderão ser muito ruins para a indústria brasileira, tá? Tenho visto, ainda não, isso não pode ser tratado do ponto de vista como profético, né? Não é isso, né? Mas alguns analistas indicam isso. Né? O próprio Ciro Gomes acabou falando algo nesse sentido, apenas para situar que não é uma fala de um petista, enfim, né? Um comunista, de um petralha que está torcendo contra o país, uma da esquerda colonizada, como falou o general Heleno. O fato é que nós tivemos os vazamentos continuando, nós tivemos toda essa questão de uma vergonha internacional muito escancarada, né? Um presidente isolado, patético, né? Sem grandes articulações, né? O país, a economia em frangalhos, né? Hoje, de novo, o Boletim Focus reduziu pela 18ª vez consecutiva o crescimento econômico do país, que do jeito que anda vai ser negativo, né? A menos que eles consigam estancar a queda, mas senão a próxima já vai estar em 0,7, né? Para quem começou o ano dizendo que ia crescer 3%, já está em 0,7 na metade do ano. Né? Então a tendência é uma tendência terrível para a economia. Os desempregados continuam em alta, os desalentados item, né? Os subempregos é quem sabe ainda o que faz a economia ter um giro meio voo de galinha nesse atual contexto, né? Que é o subemprego, o engenheiro que é motorista de aplicativo, né? O sujeito que tem que se virar, né? Então, a ideia informal, inclusive, muita gente trabalhando na informalidade, né? Tipo, vários trabalhos, e aí não é nenhum demérito, é que o fato é que isso mostra uma economia fragilizada, né? E aí nós temos o Intercept continua, né, nas suas parcerias, mostrando todo o processo persecutório contra o presidente Lula, né? E que está claro, desenhado, né, que o juiz Sérgio Moro operou para tirar o Lula da disputa, porque o Lula se elegeria presidente brasileiro. Tá? Então, infelizmente eu hoje fiz uma fala bastante depressiva, no sentido de não conseguir vislumbrar um horizonte positivo aqui num cenário próximo. De positivo, talvez, é que os atos puxados pelos Nas Ruas e MBL, o MBL foi junto ontem, foram menores que os do dia 26, que já não haviam sido grande coisa, e os de ontem já dá para dizer que eles foram micados. Os do dia 26 eu disse que não foi assim, eu achei que eles mostraram alguma força política, até porque ele foi feito só por bolsonaristas. Ontem, em tese, era
era uma organização mais ampla da direita, em favor do Sérgio Moro, contra o Lula, não sei o quê, contra o STF, vários argumentos em defesa da reforma da Previdência e tudo mais, e eu acho que os atos foram muito micados, né? Eles foram basicamente os segmentos da classe média branca, né? E que tem interesses pessoais econômicos, né? E estão construídos nessa lógica do ódio pelo ódio, né? Do olavismo, né? Enquanto filosofia, né? Uma espécie de astrologia que dizem ser filosofia, né? Meus caros, deixa eu ver aqui, só completar aqui, o Lito está dizendo que, será que as nossas forças armadas, milícia americana em solo brasileiro, pois só sabem reprimir o povo local? É um questionamento, né? Um questionamento. E o Olinto está dizendo que os vazamentos não foi o hacker que realizou, foi alguém desiludido que entregou documentação a público. Pode ser, pode ser. Pode ser alguém de dentro, pode ser alguém que não foi contemplado com algo, pode ser. Pois bem, um abraço a todos e boa noite.